Olá, meu nome é Jonathan, sou professor de História e estou gravando uma série de vídeos sobre conteúdos relacionados à disciplina de História para terceiro ano do ensino médio. Espero que consigamos superar essa crise, né, dessa pandemia ocasionada pelo coronavírus da melhor maneira possível. E gravo essa série de vídeos para tentar amenizar a situação, que a gente possa analisar e refletir sobre alguns conteúdos, né, para facilitar a nossa vida e deixar esses dias um pouco menos tediosos e angustiantes, né? Já falamos sobre a Belle Époque, sobre toda a tecnologia e o estilo de vida incentivado pela modernização da ciência e da sociedade no final do século XIX. Falamos das suas relações com a Primeira Guerra Mundial. E hoje prosseguimos falando sobre os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, né? Acabou a guerra. E agora? Como prosseguir? Como a sociedade europeia, principalmente, dá continuidade, né, à sua história após um conflito nomeado de a Grande Guerra, porque envolve tecnologias bélicas até então inovadoras, né? Então, como a sociedade europeia vai se reorganizar, né, vai prosseguir, né, após o conflito que foi de 1914 a 1918. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os acordos diplomáticos do pós-guerra, né? É importante os alunos saberem que após a Primeira Guerra Mundial, uma série de acordos são assinados, e esses acordos são estabelecidos pelas nações vencedoras, né, pelos aliados da Primeira Guerra Mundial, e como vencedores eles têm, digamos, a legitimidade política e militar, né, de impor uma série de requisitos, né, que os derrotados têm que seguir, né. Como nações vencedoras, elas se colocam no direito de exigir que as nações derrotadas arquem com uma série de consequências, né? Em 11 de novembro de 1918, após o armistício assinado pela Alemanha, ou seja, a Alemanha assina sua rendição no armistício de Compiègne, né, na França, a Alemanha então assina essa rendição e em seguida as nações aliadas, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos, as nações vencedoras, no início de 1919, assinam o mais famoso desses tratados, desses acordos diplomáticos, que é o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um tratado que tenta reorganizar a sociedade europeia, unindo as nações derrotadas, sobretudo a Alemanha. A Alemanha é considerada a responsável, ela é responsabilizada como a principal culpada pelos conflitos da Primeira Guerra Mundial. E, nesse sentido, ela é obrigada a cumprir com uma série de determinações. É lógico que a Alemanha vai se sentir muito mal com essa série de determinações, porque a Tríplice Entente derrotada não é só composta pela Alemanha, né, mas ela, digamos, é considerada a principal culpada da guerra, e ela vai ter que arcar com as consequências. Dentre essas consequências é a indenização das nações vencedoras, ou seja, ela é obrigada a pagar pelos estragos da guerra, por todas as reparações, né? Ela é obrigada a reparar essas nações vencedoras. Numa conta
que chega à casa dos 200 bilhões de marcos alemães para a época. É lógico que a Alemanha resiste com esse pagamento e aos poucos esses valores vão sendo reduzidos, né? E alguns historiadores falam que ficou na casa dos 30 bilhões de marcos. Além disso, o que cabe à Alemanha segundo o Tratado de Versalhes? Reduzir as suas forças armadas, baixar o seu número de soldados drasticamente, a sua marinha, a sua força aérea chegam a números baixíssimos. Eles são obrigados praticamente a extinguir a sua força aérea e a marinha, né? Devolver territórios para a Bélgica, territórios da Bélgica que estavam ocupados ainda pela Alemanha, e principalmente um dos aspectos mais conhecidos do Tratado de Versalhes, que vai gerar consequências, é a devolução do território da região chamada da Alsácia-Lorena, que é uma região que era disputada historicamente pela França e pela Alemanha, e foi, digamos, tomada pela Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana, lá no final do século XIX. Então a Alemanha dominou esse território da Alsácia-Lorena, né? E agora, após a Primeira Guerra Mundial, como nação derrotada, a França exige a devolução da Alsácia-Lorena, que é uma região de cerca de 14 mil quilômetros quadrados, muito rica em ferro e carvão, né? E a gente está falando do início do século XX, que são riquezas fundamentais para a geração de energia nesse momento, né? É uma riqueza para desenvolver a economia no período. E nós estamos falando de nações que estão extremamente deterioradas, com suas economias destruídas por causa da Primeira Guerra Mundial. Então você precisa desses recursos, dessas matérias-primas, né, para o seu país. E a Alemanha é obrigada a devolver, né? Ou seja, a França já tinha um sentimento de revanchismo lá da Guerra Franco-Prussiana, da derrota da Guerra Franco-Prussiana. E agora ela estimula esse revanchismo por parte da Alemanha, porque a Alemanha vai perder o território da Alsácia-Lorena. Eu tenho um mapa aqui, e a gente pode observar a região da Alsácia-Lorena. Eu sei que improvisadamente vocês conseguem talvez observar. É na região sudoeste, uma região de fronteira entre a França e a Alemanha, a região da Alsácia-Lorena, tá? Vocês podem pesquisar na internet que vai ficar mais fácil a visualização. Então essa região era talvez um dos principais objetivos impostos à Alemanha no Tratado de Versalhes, né? Esse tratado, ele com o tempo, ele vai deixar muitas marcas nos alemães. Os alemães se sentem punidos exageradamente, eles não vão aceitar, eles vão sempre ver com maus olhos essa imposição do Tratado de Versalhes. Eles não se sentiam os culpados pela Primeira Guerra Mundial, né? E então vai deixar várias sequelas, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, para, digamos, ele vai deixar uma semente ali e ele vai ajudar, vai ser usado como argumento para movimentos extremistas, como o nazismo, né, criado por Adolf Hitler no final dos anos da década de 10, né, 1918, 19 e no início da década de 20. Então, esse Tratado de Versalhes é o principal acordo diplomático do pós-Primeira Guerra Mundial. Foi uma alternativa que as nações aliadas tiveram para tentar reorganizar a sociedade europeia, colocar um fim na Primeira Guerra Mundial, mas só assim, acabou a Primeira Guerra,
mas nós vencemos e quem perdeu vai ter que ser punido, né? Eles são os responsáveis pela guerra, então a gente tem que tomar temos que tomar algumas atitudes para acertar a situação, né? Então ele é o mais famoso. É interessante também dizer que esse Tratado de Versalhes ele também estabelece a criação da Liga das Nações, que é uma liga de nações, obviamente, de países que vão se unir para periodicamente conversar e tratar sobre os destinos do mundo, né? O que eles podem fazer para manter a paz universal, fazer acordos diplomáticos, acordos econômicos, né? Então é um acordo que prevê, digamos, uma mediação dos conflitos internacionais no futuro. Um detalhe também importante, um dos aspectos tratados no Tratado de Versalhes, então, além da indenização às nações vencedoras que a Alemanha foi obrigada, a evacuação dos territórios da Bélgica, a devolução do território da Alsácia-Lorena, a Alemanha também foi obrigada a, digamos, abrir mão, abandonar e devolver as suas colônias territoriais, sobretudo as colônias que a Alemanha possuía na África, né? Então, para a Alemanha foi um prejuízo enorme, né? Ela está com a sua economia arrasada, o país destruído, tem toda uma má fama internacional, né, vista com desconfiança por todos os vizinhos europeus. Ela ainda é punida economicamente em vários aspectos. Isso prejudica a Alemanha. E não é em vão que a Alemanha vai entrar numa profunda crise econômica e social depois da Primeira Guerra Mundial, né? É um momento de desemprego, de carência, de economia desestruturada. Então a Alemanha vai sofrer muito nesse pós-Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha vai estimular também um ódio, né? Os alemães vão criar um ódio aos poucos por toda essa situação. Ódio cada vez maior dos vizinhos franceses, dos ingleses, né? Cada vez mais visto como inimigos que puniram exageradamente o seu país, né? Que obrigaram uma série de obrigações, né? Que a Alemanha não tinha muitas vezes condição de cumprir, né? No pós-Primeira Guerra Mundial. Um outro tratado importante da Segunda Guerra Mundial é o Tratado de Saint-Germain. Saint-Germain, esse tratado é o tratado que desmembra e desarticula o antigo Império Austro-Húngaro, né? Aquele império que comentamos na aula passada, que, digamos, iniciou a Primeira Guerra Mundial após o assassinato do seu herdeiro, né, Francisco Ferdinando. Esse império ele vai ser, digamos, desmembrado, ele vai desaparecer. É o fim do Império Austro-Húngaro com o Tratado de Saint-Germain. Esse tratado estabelece, após uma série de reuniões, de acordos, a criação de novos 5 países, 5 nações vão surgir do Império Austro-Húngaro: a Áustria, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia e o Reino da Sérvia. 5 novas nações que vão surgir após a Primeira Guerra Mundial, né? Então esse tratado é importante porque marca o fim do Império Austro-Húngaro, né? É uma nova realidade geográfica que está aparecendo na Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. Outros tratados serão feitos na Europa também, mas que, digamos, tem uma determinação mais individual e localizada. Porque a Rússia, o Império Russo, como era um dos países também envolvidos na Primeira Guerra Mundial, alguns tratados individuais vão fazer com que alguns territórios onde a Rússia dominava e tinha, digamos, a posse de territórios, ou o comando, ou uma influência muito forte, esses territórios vão conseguir a sua independência.
né? Que é o caso da Finlândia, da Estônia, da Lituânia e da Letônia. Esses países que têm uma influência muito forte do Império Russo, eram dominados, não tinham muita autonomia porque o Império Russo mandava nessas regiões, também vão conseguir a sua independência nesse pós-Primeira Guerra. São territórios, são acordos mais individuais, né? Não representam, não dizem respeito a todas as nações da Europa, como o Tratado de Versalhes ou o de Saint-Germain, que envolve vários países ao mesmo tempo, de modo coletivo. Esses são territórios mais individualizados, né? São acordos mais individualizados entre o Império Russo e essas novas nações. Porque a Rússia, como a gente comentava, ela sai da guerra em 1917 para tratar da sua situação interna, né? Ela estava envolvida na Primeira Guerra Mundial e estava com sementes revolucionárias germinando no seu próprio território. Então ela se retira da guerra para cuidar da sua situação interna, porque a Revolução Russa está iniciando e está se desenvolvendo com cada vez mais força, onde os bolcheviques, que é o grupo principal da Revolução Russa, e trataremos nas próximas aulas, estão desenvolvendo uma nova sociedade, né, e uma nova ideia, está tomando conta da Rússia, né? Então a Rússia se vê forçada a dar a independência e a autonomia, se retirando, se afastando de algumas regiões, como é o caso da Finlândia, da Letônia, da Lituânia e da Estônia, certo? Então, recapitulando, é bom saber que esses acordos eles preveem uma nova reconfiguração territorial, social, política da Europa, né? Então a gente tem que lembrar então do Tratado de Versalhes, que é o mais conhecido e que vai ser falado por muito tempo, né, na Europa, porque ele vai ser usado como um argumento para iniciar inclusive a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães não engolem, não aceitam as imposições do Tratado de Versalhes, e o Tratado de Saint-Germain, que acaba com o Império Austro-Húngaro, né? Então esses dois tratados são importantes os alunos de terceiro ano conhecerem e saberem do que se trata, certo? Nas próximas aulas, digamos, videoaulas, a gente começa a falar um pouco da Revolução Russa, que concomitantemente à Primeira Guerra Mundial começa, digamos, a mudar, inaugurar uma nova era, digamos assim, da Rússia, né? E começamos a discutir a Revolução Russa nos próximos vídeos, tá? Espero estar ajudando, contribuindo. Qualquer dúvida me contatem, tá? E a gente precisa manter a coragem para superar esse momento difícil. Eu sei que é bastante delicado, mas com perseverança a gente vai conseguir, tá bom? Até mais, tchau, tchau.